E aí, galerinha, boa noite. Tudo bem por aí? Oi, oi, vão entrando. Vão entrando. Hoje a live é com a Ana. Oi, Cris, tudo bem? A Ana já entrou aqui. Hoje a live é com a Ana Carol, uma amiga terapeuta minha também. Uma live bem especial onde a gente vai falar de temas bem importantes dentro desse processo de despertar da consciência, dentro desse processo de expansão. Vamos esperar a Ana solicitar aqui para participar e aí a gente já começa. E tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Vamos ver aqui se ela consegue aceitar. Acho que conseguiu, hein? Oi, Oi, boa noite. tudo bem? Tudo, deixa eu só ajustar aí. Estão me ouvindo bem? Sim, Tranquilo? estamos te ouvindo bem. Eu estou, pelo menos. O pessoal está nos ouvindo bem, tudo tranquilo. O pessoal tá chegando aí. Eu estava aproveitando para compartilhar, estava aqui mandando aviãozinho para todo mundo antes de entrar. É isso aí, é importante para que a gente possa cada vez mais disseminar esse conhecimento, né? Que é tão relevante aí, principalmente nos momentos atuais, né? Nossa, o que está sendo 2023? O que está sendo, na verdade, esses últimos 3 anos desde a pandemia, né? Porque, meu Deus do céu, o que deu de reviravolta nas nossas vidas, mas nas vidas dos nossos clientes, de quem a gente atende, enfim, parece que veio o caminhão e passou por cima e se vira, levanta e faz o que tem que fazer e dá jeito na vida, né? Perfeito. E continua assim, quando a gente acha que vai dar um respiro, né? A coisa, enfim, tomamos Gente, fôlego e continua. é bem assim. Gente, a Ana é uma amiga aí das redes, a gente não se conhece pessoalmente, né, Ana? A gente se conheceu, acho que ano passado, através de uma amiga em comum. E aí, quando eu olhei pro perfil da Ana, assim, olhei a fotinho dela, cara, eu conheço essa guria de algum lugar. Sabe? Vocês já tiveram Ah, isso? né? Quem já não teve essa sensação que viu alguém pela primeira vez, olhou pra cara da pessoa e pensou assim: meu Deus, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E aí eu comentei com a Ana, porque. E aí a gente começou a conversar e viu que tinha muito mais assuntos em comum, né, do que imaginava. E a Ana tem sido aí uma pessoa também que a gente tem se auxiliado na jornada uma da outra, nessa jornada terrena, que é de desafios também, né? São de altos e baixos aí que a gente passa, não é porque a gente trabalha com isso, é terapeuta que a gente não passa também. E é sempre importante ter alguém, né? Os nossos parceiros de caminhada aqui para que a gente possa trilhar esse caminho juntos, né? A gente possa pegar as mãos e quando alguém estremecer, vamos lá, vamos se levantar, vamos de novo. Porque diferentemente do que muitas pessoas pensam quando elas entram nesse processo desse chamado interior de autoconhecimento, quando a gente começa a receber esse chamado e se questionar sobre a nossa realidade, a gente acha que é uma linha reta, né? Então agora eu entendi que tudo que eu vivo é uma ressonância, é algo que eu trago, é uma repetição de padrão da minha família, de outras coisas, então beleza, agora que eu entendi, tá entendido, não vou fazer mais. E aí na prática a gente vê que o negócio é diferente, né? Sim, a gente acha que, bom, já está resolvido, então é só seguir em frente, que eu não vou mais passar por esse obstáculo, né? Mas a gente tem que entender que a gente, até os nossos desafios e os nossos obstáculos, a gente acessa por camadas também. Então a gente vai acessando na medida que a gente vai amadurecendo. Então, eventualmente, esses desafios eles vão retornar.
né? Hoje mesmo eu estava refletindo, né, até sobre o que trazer na live de hoje, e eu falei, nossa, se a gente for parar para pensar, não são tantos desafios assim, né? A gente cria uma tempestade, A mas mente cria, o ego cria, né? não são tantos desafios, né? Muitas das vezes são os mesmos desafios em níveis diferentes. Então, quanto Exato. mais eu amadureço, mais eu estou pronta para lidar com aquele desafio de uma forma ali um pouquinho mais profunda. Mas se a gente for olhar num grosso, assim, né, numa máxima, são poucos os desafios. É que a gente vai criando várias outras coisas ali para que a gente adora criar uma bagunça, né? O nosso A ego gente adora adora se criar enredar, né? assim. Se enredar, se emaranhar. E muitas coisas a gente acaba entrando num processo de ansiedade justamente por estar nessa mente que fica o tempo todo querendo antecipar e prever as situações, né? Quando na verdade todos os ensinamentos, se a gente for parar para estudar mesmo profundamente os ensinamentos, as escrituras, apesar de terem linguagens diferentes, todos eles nos designam para o mesmo caminho, que é viver no momento presente, é poder se abrir, porque no momento presente, não, aliás, no momento presente, se for pensar num desafio, em primeiro momento, o que não tem remédio neste momento, remediado está, né? Então, se neste momento eu não posso fazer nada sobre determinada situação, o que eu posso fazer é simplesmente esperar. E se aquilo eu posso resolver no momento, também não tem por que eu sofrer, né? A querida Louise Hay falava, né? O ponto de poder está no agora. Então, tudo que a gente tem é o momento presente. Quando a gente se desconecta dessa presença, quando a gente vai ou para o futuro ou muito para o passado, que são as realidades paralelas, porque tudo está acontecendo simultaneamente, é nesse momento que entramos nesse processo de resistência e sofrimento. Justamente por quê? Por querer controlar as coisas, porque na verdade nada tem controle, né? Então, partindo do ponto que a gente cria através da nossa mente a nossa realidade, através dessa mente que fica sempre nesse processo do foco no problema, acaba criando mais dessas situações que nos enredam. Né? Sim, e isso é o que eu venho percebendo muito. Você estava falando a questão ali dos atendimentos, né? De como os clientes chegam para a gente. E isso eu tenho percebido muito, que as pessoas elas entraram num processo assim de compreender situações, tem uma busca, né, muito grande, né, de compreender ali, mas ainda há um atraso no resolver. Então, assim, eu quero vir aqui, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero saber de onde vem, mas daí quando você compreende, você precisa dar aquele passo da ação, que é quando você vai de fato resolver aquele problema, é onde as pessoas travam. Então, assim, falta a força ali para o resolver. E nesse atual momento que a gente está, né, só de olhar aí para 2023, a gente consegue perceber que não há mais um momento tanto assim de reflexão, mas um momento de ação, né? Então a Exato. gente já é meio que assim, que a gente já compreendeu, é como se a gente já tivesse compreendido, mais ou menos a gente já sabe ali o que tem que fazer, então agora o foco é o fazer. O Então é o fazer a resolver o prática. problema, resolver o desafio, resolver a questão. Não só no compreender. Na pandemia a gente ficou muito nisso, né? Nos estudos, no conhecimento, na compreensão. E depois desse período todo, acredito que agora o chamado é esse mesmo de resolver. Então, assim, o que nós estamos dispostos a resolver aquilo que está se apresentando. E se eu não consigo resolver agora, calma, que no próximo ciclo vai retornar e vai se preparar para este próximo ciclo. Mas sempre olhando ali para esse ponto de resolução, né? Não mais tanto de compreensão. Né? Essas duas coisas têm que estar sempre juntas, né? Para que a gente consiga avançar. Eu tenho sentido a mesma coisa que tu, Ana, que dentro do processo atual que estamos passando, a vida tem nos pedido muita prática. Então, assim, dentro da urgência que estamos, precisamos usar o conhecimento que adquirimos e praticá-lo para que possamos, então, acessar as novas oitavas acima, né? Os novos níveis de consciência.
Porque existem muitas teorias, na verdade. Se tu for olhar, por exemplo, Hélio Couto, né? O Hélio Couto, ele fala que basta você acessar a consciência, compreendê-la profundamente, que então você é capaz de expandi-la e soltar aquilo que te impede de ir para o próximo nível. Só que por que isso é tão difícil? Isso é verdade. Só que por que é tão difícil dentro do processo das pessoas? Porque tem a resistência. Então, assim, as pessoas estudam, elas compreendem, só que o fato apenas de compreender bate com uma crença interna. E essa crença interna fica brigando com essa nova consciência, com esse novo conhecimento, e aí a pessoa não consegue sair do lugar, o que acaba gerando esse processo de crise existencial, né? E aí, se a gente vai olhar lá para os estudos que trazem lá dos Vedantas, por exemplo, eles já têm uma outra linha, porque esse pessoal do Oriente, enfim, eles são muito focados na prática, a prática que transcende as coisas. E aí, se a gente for olhar pelos estudos dos Vedantas, eles têm um caminho ali no processo de autoconhecimento que precisa ser trilhado até que a gente possa chegar no processo de ascensão e de iluminação. Então, é importante entender o caminho que estamos, em qual etapa, para que a gente possa seguir avançando e evoluindo. São basicamente 6 etapas que eles trazem. A primeira etapa eles chamam como o início da vida, que é a criança que ainda está num processo adormecido. Então, ela só recebe informação e vai acumulando aquilo. Depois, a segunda etapa já seria o adulto, só que um adulto que ainda também está no processo de adormecimento, ele ainda não acordou. Então, ele ainda está nesse processo de viver muito na matéria, no ego, nos vícios das sensações, nesse processo de repetir padrão e não entender por que as coisas acontecem. Em terceiro nível, começa um processo de despertar, onde a pessoa começa a se questionar sobre a sua existência e ela começa a entender que ela precisa buscar mais, né? Que existe muito mais daquilo, então ela começa essa busca pelo conhecimento. E aí, entre o quarto e quinto nível, que são praticante avançado 1 e praticante avançado 2. No praticante avançado 1, essa pessoa que é o que está no quarto nível, ela já tem bastante conhecimento e ela entendeu que precisa ir para a prática, porém, ela ainda tem muitas desistências internas. Então, quando a gente está no quarto nível, que a gente já entendeu como funcionam muitas coisas, a gente já entendeu que o processo de autoconhecimento é um processo contínuo, a gente quer ir para essa prática. Só que por muitas vezes ter esses enredos internos, a gente entra nas justificativas e desistências. E aí eu considero que esse processo do quarto nível é um processo que muitas vezes ele demora muito tempo para que a gente possa passar para o próximo nível. Que o próximo nível é do praticante avançado 2, que fala sobre a gente já entendeu o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Chega de desculpas, a gente precisa fazer e pronto, acabou, né? Aquela estrutura militar que a gente tem mesmo. Porém, a gente ainda está muito focado numa parte do ego, que é o que a gente quer manifestar muitas coisas, a gente ainda tem muita questão da matéria, etc, etc. E aí, depois que a gente transcende esses níveis, a gente chega nesse processo de início de iluminação. E claro, a gente tem que entender que são 6 níveis, mas esses 6 níveis também não são lineares. Dentro de cada nível, ainda existem subníveis que a gente vai alcançando até estar apto para passar ao próximo. E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque vai muito em linha com o que a Ana falou. Justamente porque muitos acabaram entrando nesse processo da pandemia de parou tudo, então tá na hora de eu olhar para dentro, porque essa é a única coisa que eu tenho para fazer nesse momento, o fora, né, tá parado. E aí eu começo a buscar, me questionar, que é ali o terceiro nível do despertar. Só que muita gente acabou ficando nesse processo de não sair desse terceiro nível, de não ir para a prática, o que gerou todos os processos de que? Ansiedade, de medos, de culpas, de quadros, enfim, de obsessão até, porque aí baixa o teu campo vibracional. Então eu tenho, esse ano foi algo que eu senti muito da espiritualidade de não, a prática é importante. Porque na prática a gente consegue mudar esse padrão de crença que gera resistência para que a consciência integre. E a crença nada mais é do que um hábito.
A crença é um hábito. Quando você tem uma ação e tem um resultado, você gera uma crença. Para que você possa quebrar uma crença, você tem que mudar o hábito. Então, você muda o hábito, gera um novo resultado e modifica a sua crença. Com essa crença modificada através do que? Da prática, você começa a integrar aquela consciência e acessar esse novo patamar de evolução dentro do seu processo. E aí que as coisas vão transcendendo. E parece muito complexo isso que eu estou dizendo, mas assim, que é importante aqui? Entender em qual nível você está para que você consiga ir subindo de níveis, subindo de degraus, né? E eu percebo que qual que é a trava nisso, né? Qual que é a dificuldade de subir nesses degraus, assim? É esse medo, né, do soltar. Então, assim, quem eu vou deixar de ser para que eu suba um nível, né? As renúncias que eu tenho que fazer, os personagens que eu tenho que desapegar. Então, dentro do olhar sistêmico, né, toda essa trajetória entra ali no processo de adultização, que é bem esse também, da criança que está recebendo, né, e vai crescendo ali até que tome as rédeas ali da sua vida. E a gente entende que esse processo ele é doloroso, né? A gente fala muito, crescer dói. Dói por quê? Porque não é mais aquela coisa que você está recebendo, não é nada ganhado, é algo assim suado. Você paga o preço para ter ou aquele conhecimento, para ter aquela iluminação, para alcançar aquele objetivo. E o que eu percebo é que as travas estão ali. Então, eu estou deixando, né, de ser quem eu sou, e daí vem todas aquelas crises do pertencimento, e lembrando que quem está, né, nesse processo profundo do despertar neste momento traz memórias muito fortes, né, de não pertencimento, de abandono. Então, como que eu vou seguir sozinho? Porque a gente tem essa desconexão muito grande com a nossa essência, então a gente acha, tá sempre pensando que a gente está sozinho aqui, né? Então a gente tem essa desconexão interna muito grande. E quando a gente entra nesse caminho, a gente se desconecta de outras pessoas também, né? O que mexe com toda essa sensação, assim, de sentir que a gente está sozinho de novo, né? Sim, porque não é da nossa cultura isso, principalmente aqui no Ocidente, né? No Oriente já é mais tradicional você ter ali uma certa idade e se retirar da sua família para seguir ali o seu ciclo iniciático, ali a sua vida iniciática. Hoje também nem tanto, até no Ocidente tem uma precariedade, no Oriente, né, tem uma precariedade disso, mas é algo assim que já é da cultura. E aqui no Ocidente não, é todo mundo junto, é aquela coisa, ninguém larga a mão de ninguém, né? Então, assim, o clã está travado, não evolui, daí aquele que veio para fazer a diferença começa a despertar, mas aí na hora que percebe que está ficando muito diferente, ele também trava, para ali naqueles medos e vai repetindo esses ciclos, né? Entrando nesse ciclo vicioso. Foi até o que eu trouxe no Instagram nessa semana para dar uma aquecida aqui na nossa live, que esse processo de não soltar, né, desse clã familiar, daquilo que já nos é conhecido, é por conta dessa falta de direção. A gente se sente realmente muito perdido. Então, a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter um ponto de apoio. E todo esse processo de desconexão vem de muito tempo, né? De muito tempo. E qual que é o caminho? Né, se é que existe um caminho, qual que seria esse caminho? Essa reconexão que eu sempre falo com a natureza, com o ciclo da Terra. Se a Terra está avançando, está dando esse salto evolutivo, então a gente vai seguindo esse ciclo, porque nós somos a Terra, não tem separação, né? Nós somos essa natureza. E, né, quando a gente está mais conectado com essa natureza, com os ciclos da Terra, com todo esse avanço que a gente vem vendo, a gente se sente menos sozinho, porque a gente começa a se integrar ali realmente. Então, assim, para quem está despertando agora, ou para quem já despertou, vem já de uma caminhada do despertar e está sentindo que está travado, olha para essa questão dessa lealdade, né? Dessa dificuldade de ser ali diferente daquele que está rompendo, porque muitas das vezes é isso que está te travando. Então a gente quer ir, quer carregar todo mundo.
A gente quer ir, mas quer continuar sendo os mesmos ali, a mesma pessoa, com os mesmos grupos. Ou a gente quer ir e quer continuar sendo o mesmo pra gente mesmo, né? A gente quer preservar aquela nossa imagem pra gente, porque é algo conhecido. Então, observa, olha muito para isso, porque as travas, do que eu percebo, estão ali. Nessa dificuldade de se assumir que está diferente, né? De ser essa metamorfose ambulante. Né? De A gente fica com medo desapegar, do né? julgamento. Né? Né? Ontem eu falei A, hoje eu estou falando B. E Tudo tudo bem, é para bem. ser assim. É para ser assim mesmo, né? Você não vai nascer e passar, né, para um outro nível de existência sempre com a mesma opinião, com o mesmo posicionamento. Não é para ser assim, é para ser diferente, né? Então a gente tem que normalizar cada vez mais o diferente, para que a gente se sinta ali mais livre. Né? E o cada vez mais é eu não sei. Simplesmente se permitir dizer eu não sei, né? Eu não sei quem eu sou ainda, eu não sei o que eu tô fazendo ainda, eu não sei sobre determinada coisa, porque assim, quando a gente começa a entrar nesse caminho, a gente recebe as provações, né? E aí a gente quer sempre estar pronto para as coisas. E a verdade é que a gente está em processo. A gente está numa eterna descoberta de nós mesmos, né? Isso que a Ana trouxe é bem importante, porque muitas vezes a gente acaba entrando em caixas justamente porque a gente quer caber. E aí, por a gente querer caber em algum lugar, a gente sai de uma caixinha e vai para outra. Então, antes eu era tal coisa, eu vivia nessa bolha, e agora não, agora eu sou desperto, agora eu sou elevado, evoluído, etc. E aí agora eu sei das outras coisas. Só que aí a gente sai de uma caixa e vai entrar em outra, procurar a nossa tribo nessa outra caixa e não deixa que simplesmente as coisas aconteçam, né? Não deixa que as coisas fluam. Eu acho que o nosso maior desafio dentro dessa existência, por que a gente fica tão aprisionado aqui, é que a gente não relaxa. A gente não deixa que as coisas simplesmente sejam. A gente fica querendo controlar o tempo inteiro e fica querendo se preparar o tempo inteiro para tudo. E aí a gente quer se preparar para entrevista de emprego, e a gente quer se preparar para live, e a gente quer se preparar para a vida, e aí a vida vem lá e te dá uma rasteira e não tá nem aí, a tua equipe espiritual não tá nem aí que tu tem um corpo físico para sustentar, que tu tem conta para pagar, que não sei o quê. Simplesmente a vida não tá nem aí. E aí que a gente tem que entender que esses momentos que a gente se sente perdido são momentos muito ricos para que a gente possa entender na nossa vida o que de fato está acontecendo, porque se sentir perdido pode ser muito difícil, mas ao mesmo tempo pode ser libertador. O fato de a gente se sentir perdido significa que a gente precisa ajustar a rota, que algo já não está mais alinhado dentro do nosso processo, que a gente precisa assumir outros níveis. O fato de algumas coisas não acontecerem como a gente esperava também. Simplesmente, talvez aquilo não estava no nosso caminho, por mais que dentro da nossa mente a gente criou todo um plano para aquilo, e a gente precisa mudar a rota, porque isso agora faz parte. E o que é se permitir fluir? Somos seres estelares, né? Algumas almas foram originadas aqui no planeta Terra, porém muitas não, né? Principalmente os buscadores que estão se questionando a existência. Se somos seres estelares, estamos só aqui de passagem. E se estamos só aqui de passagem, precisamos nos permitir fluir com essa existência. Porque quanto mais a gente entrar nos apegos, o que tem na palavra apego? O ego, né? E o que o ego faz? O ego gera identificação. É eu, é o meu corpo, é os meus pensamentos, é as minhas crenças, é os meus planos, é a minha visão. E aí a gente acaba entrando num processo de apego, quando na verdade esse processo é de desconstrução. Cada vez mais a gente vai desconstruindo aquelas ideias, aquilo que a gente achava que a gente era, e bem isso, um dia a gente acha que é uma coisa, no outro dia que a gente acha que é outra. E de repente a gente vai entendendo que é bem diferente, e aí daqui a pouco eu sei que nada sei, porque quanto mais eu estudo, menos eu sei, porque eu vejo que eu entendo sobre as coisas que antes eu achava que eu entendia muito. E aí que entra nessa espiral que a gente falou, né?
Ah, por que que tal coisa está acontecendo na minha vida de novo? Se, poxa, eu já entendi isso, eu já passei por isso, eu achei que eu já tinha integrado, e aí às vezes a gente vai lá pro fundo do poço porque a gente se sente muito mal, justamente por não entender por que que determinada coisa está acontecendo de novo com a gente sente cocô do cachorro, porque a gente pensa assim, bah, mas que bosta de evolução é essa? Eu não aprendi nada. E na verdade Uhum, aprendeu. Aprendeu uhum, o nível que tinha daquela experiência e subiu de nível. Porque se você for olhar para trás, a experiência ela pode ser parecida, mas coisas que você viveu na outra experiência você já não está vivendo mais. Seja sim, é alguma diferente, situação. né? Exato, você já consegue ver diferentes coisas, você já não demora muito para voltar. Então, muitas vezes a gente acaba se desestabilizando. Se a gente for pensar lá atrás, a gente demorava muito mais tempo para voltar a esse equilíbrio interno do que a gente demora hoje. E aí vai chegar um momento, conforme vai subindo nesses níveis de consciência, que a gente vai conseguir sim entrar no processo de neutralidade e olhar para aquilo que está acontecendo como uma consciência observadora, que é, tá, é isso de novo, entendi, beleza, esse é o caminho. Que a gente Uhum. consegue olhar por fora e não se enredar tanto com aquilo, né? Não entrar tanto nesse processo de sofrimento, de apegos, de conclusões justificativas mentais. A gente consegue seguir mais num processo de neutralidade, né? Então, esse é o objetivo dentro do processo de autoconhecimento, a gente ir tirando essas camadas, acessando um pouco mais a nossa essência, mas entendendo que, cara, nessa vida, mesmo que a gente acesse o máximo que a gente consiga, que a gente esteja totalmente comprometido com isso, com esse processo interno e de acessar quem a gente é muito difícil que a gente saiba exatamente quem a gente é. Entende? E o que mais importante é a gente se permitir fluir com o que se apresenta. Mas vi que, Ana, é muito difícil esse negócio, pelo amor de Deus, como é que eu não vou Ela que controlar? vai acabar. Eu não sou Buda para deixar tudo zen. Isso aí é muito natureba, muito espiritual para mim, não tem como. Então você vai acessar até um determinado nível de consciência. E eu estou falando isso para vocês porque eu me identifico também. Tem camadas dentro de mim, determinadas questões que eu também preciso falar, ô Victoria, de novo isso, sabe? De novo tu tá fazendo um negócio desses, pra quê? Tu já não tinha passado por isso? Sim, Sabe? Tu daí tem a que se botar gente na frente e conversar com a gente mesmo, né? é muito louco, porque a gente faz todo um processo de resgate. E assim, o esquecimento, ele é sempre muito presente. A gente esquece muito fácil das coisas. Então, assim, coisas que já são óbvias, que você, né, aparentemente ali já integrou, mas, né, por conta de toda a distorção que a gente vive aqui, né, e toda a interferência que a gente recebe também, a gente vai se esquecendo. E daí, de vez em quando, a gente tem que dar essa cutucada, né, e falar, vamos lembrar ela que não é bem assim. Daí você fala, opa, peraí, por que eu tô olhando isso de novo? Já não tinha. Tem uma questão também, que até que você falou desse autoconhecimento, do poder pessoal. Hoje a gente sabe o quanto que tem aí de informações. Assim. A gente tem um acesso absurdo de informação e a informação assim ela cresce e chega assim instantaneamente para todo mundo. Então assim o cuidado que a gente tem que ter também para o acesso à informação, porque a gente muitas vezes a gente tem ali, bom, acredito que seja isso, tenho uma opinião formada, não que ela seja definitiva, não, mas eu tenho consciência que é assim. Daí vem uma terceira pessoa e desconstrói tudo, fala um monte de coisa e tal. Daí você na hora, não, não era aquilo ali que eu achei, não, é isso aqui. Então, assim, não tem nem o tempo de refletir, de discernir aquelas informações, ou não é, deixa eu comparar aqui com o que eu já sei, deixa eu comparar ali com, né, o que tem ali de informação de outra pessoa. Então, a gente não tem esse tempo de discernimento. E é onde a gente perde o nosso poder pessoal e a gente vive em função do que o outro está falando. Porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. E no fim a gente não integra nada e fica só nessa flutuação. E isso causa
também essa sensação de estar perdido. É claro, se eu não sou guia de mim mesmo, eu vou estar sempre perdido, porque cada um vai me jogar para uma direção. Então, esse processo também de automaestria, que é algo que eu falo bastante, a Vicky também fala bastante aqui, ele é fundamental. Né? Não para que você seja aquela pessoa assim, tipo, quadrada, né? Que não muda de opinião, que não ouve ninguém. Não, mas para que você tenha um repertório, para que o que eu esteja aqui falando, eu estou falando, a Vicky está falando, você questione também, traga para o seu discernimento. Bom, acho que isso está fazendo sentido, acho que isso já não faz tanto sentido para mim. E está tudo certo, a gente não precisa concordar com tudo. Então, esse excesso de informações também é algo que vem, que eu percebo, assim, que vem distanciando muitas pessoas desse poder pessoal, dessa automaestria. E daí a gente tem que ir colocando os pezinhos no chão. Você falou a questão das sementes estelares, né? Então, quando a gente olha, né, para nós, assim, como sementes estelares, como seres que viemos assim, de outros sistemas, que já tem, a gente tem ali uma história, inúmeras experiências, a gente também vai olhar para isso mais profundo. Então, os nossos desafios, aqui eles só estão se repetindo, a gente está trazendo coisas de outros sistemas, de outros lugares. Então, assim, as nossas dores, os nossos desafios, tudo isso que a gente está vivenciando hoje, ele é uma repetição, a gente está sempre vivendo nessas repetições. E enquanto a gente não soltar, integrar e soltar para ir para um próximo nível, a gente vai ficar preso mesmo. E essa sensação também de, né, não sei você aí, né, com seus atendimentos, mas esse desespero de não estar mais aqui. Então, isso também é muito distorcido, o fato de eu saber que eu sou uma semente estelar, não diz que eu não sou daqui, diz que eu sou de todos os lugares, onde eu estiver é o meu lugar. Então, assim, hoje eu estou aqui de passagem, né, por aqui, depois eu vou estar em outro lugar. E essa briga interna de que eu não sou aqui, ela tem que parar, a gente tem que baixar um pouquinho essa trégua, senão a gente nunca vai ficar bem em lugar nenhum, porque nós somos viajantes, a gente não tem aqui uma parada, né, uma estação que a gente fica ali e não sai mais, a gente vai fazer só quando voltar lá, né, a nossa mônada maior, né, e vai demorar, a gente está longe ainda desse estágio, a gente está bem longe, está caminhando, mas isso também traz essa sensação de estar perdido, porque se eu estou aqui, mas eu não sou daqui, logo eu não vou me conectar com a natureza, com a terra, com as estações, eu não vou me sentir pertencente a esse lugar. Só que para eu executar o que eu vim fazer aqui e integrar os aprendizados, né, que eu vim aprender aqui, eu preciso dessa conexão, eu preciso me sentir pertencente a este lugar. Não pertencente a grupos, tribos, nada disso. Mas eu preciso me sentir pertencente ao lugar onde eu estou no nível planetário, né? Para que você consiga realmente avançar e desenvolver as suas coisas. Então, muito do que a gente traz também, essa coisa assim de recusar 3D, recusar, né, a Terra, tudo isso só nos afasta mais dos aprendizados que a gente tanto necessita. Porque se estamos aqui, né, estamos ainda em evolução. Então, tem aprendizado aí para a gente integrar. E fortalecer justamente essa vontade interna, né? Eu também, como semente estelar, eu já tive muito processo de negação interna de estar aqui, né? E aí a gente fica nessa busca incessante de saber a nossa origem estelar e de entender o que a gente veio fazer aqui e de tentar buscar um conforto em alguma coisa, em algo maior. Só que, na verdade, assim, há muitos mil anos a gente veio parar aqui, por algum motivo, para experienciar. Experienciar, vir em missão, ajudar, não importa, mas a gente assinou um contratinho lá. Só que dentro de tudo que aconteceu, a gente acabou esquecendo o que a gente veio fazer aqui. E não só isso, esse mundo de Maia que a gente chama, esse mundo de ilusões, ele é muito encantador. Então, como a gente acaba esquecendo da nossa origem, do que a gente veio fazer aqui, e o nosso processo é começar a relembrar e vir experienciar o que a gente tem que viver aqui,
a gente acaba se enredando, porque a gente acaba associando a nossa família, aos bens materiais, às questões da matéria. Então, por mais que a gente sinta essa desconexão, ao mesmo tempo é difícil, às vezes, da gente entender profundamente o que isso quer dizer, né? E aí a gente acabou, entra todo esse processo de que a gente veio com um propósito definido, de experienciar, viver determinadas situações, esqueceu, e aí se perdeu no processo e se sentiu abandonado aqui muitas vezes pela nossa equipe espiritual e está aqui há não sei quantos mil anos encarnando, desencarnando, reencarnando e etc, né? E aí chega um momento que a gente não aguenta mais estar aqui. E é uma coisa que, digo por experiência própria, é algo que a gente não sabe explicar, é uma falta que a gente sente do lugar onde a gente nem sabe que é uma desconexão com a nossa família, é uma desconexão com tudo que a gente faz aqui, é uma vontade de não estar mais aqui, né? E quando a gente entende verdadeiramente que, na verdade, não existem acasos no universo, que a gente está aqui por um propósito, e no fim das contas, esse propósito maior se tornou, em primeiro âmbito, esse processo de autoconhecimento, cura, evolução pessoal, porque se eu não estou bem, se eu não estou bem com o meu processo, eu também não consigo ajudar esse coletivo. Então, a gente começa a entender que a gente tem um processo a viver aqui. Quanto mais a gente acessa esse processo interno de cura, de alinhamento, mais a gente consegue servir a este planeta e se alinhar a esses ciclos. Por que a gente se sente tão bem quando a gente se conecta com a natureza, por exemplo? Por que quando a gente vai viajar, vai tirar férias, a gente parece que volta renovado? Porque a gente se alinha mais a esse natural das coisas, né? Todo esse sistema que a gente vive, ele foi programado para que a gente não lembre da nossa memória espiritual e para que a gente viva cada vez mais nesse tempo artificial, né? Então, tudo que a gente vive tem um processo artificial por trás. Até tu colocou um vídeo esses tempos, né? A luz é artificial, a educação é superficial, a comida está cada vez mais artificial, né? A gente cada vez mais é estimulado às telas, a viver para fora, para o externo, a pensar menos, né? Essas entradas dessas IAs que estão cada vez mais avançando rápido. Então a gente é estimulado a pensar menos. Todo esse processo que nos desconecta do nosso ser, que nos desconecta da nossa essência, que nos desconecta da natureza, dos ciclos da vida e nos coloca num processo de ser linear, acaba nos fazendo sentir essa desconexão interior, essa vontade de não estar aqui. Por quê? Porque a gente parece um monte de ratinho correndo numa rodinha que parece que não vai para lugar nenhum. E aí isso afeta vários âmbitos dentro da gente, né? Não é só uma coisa. Dentro do nosso corpo físico, quanto mais a gente tem uma alimentação que não é natural, quanto mais a gente não olha para esse corpo, se enche de metais pesados através de várias coisas, se conecta com essa luz artificial, com as telas, etc., mais o nosso corpo ele tem deficiências. E essas deficiências, elas baixam a nossa imunidade. E isso afeta o quê? O sistema endócrino, que vai afetar o meu sistema emocional. Então, eu não tenho energia para nada, eu não tenho foco, eu tenho cada vez menos vontade de fazer as coisas. Então, assim, é todo um processo de estar aqui. E a galera que está lá em cima que a gente fala porque está em outro nível de consciência, sabe disso. A galera sabe que é um desafio estar aqui, mas a gente está aqui por um propósito também. E quanto mais a gente buscar dentro do nosso processo se conectar com a natureza, cada vez mais buscar ter uma alimentação dentro do possível mais natural, né? Pegar um sol, se conectar com a terra, fazer um aterramento, e relaxar, simplesmente ficar no ócio, se permitir pensar sobre as coisas, refletir, se autoanalisar, mas a gente muda esse foco de querer que o externo faça algo para que a gente se sinta pertencente e começa a buscar esse pertencimento dentro da gente, entendendo que, cara, a gente está aqui por um propósito, a gente está aqui por um motivo. É importante essa estada aqui.
Então, a gente precisa assumir, de fato, essa existência para que a gente possa fazer o que a gente veio fazer. Não importa o que seja. Pode ser que o que você veio fazer é ser uma mãe, é ser uma boa mãe e cuidar muito bem da sua família, é ser um bom pai e cuidar muito bem da sua família. Pode ser o que você veio fazer é trabalhar com a sua comunidade, pode ser trabalhar com espiritualidade, com arte, com beleza, com música, não sei. Mas tudo é importante quando a gente está dentro da gente. Não importa o que a gente venha fazer, mas a gente só acessa esses potenciais de fato quando a gente assume de verdade esse processo de estar aqui, de querer estar aqui. E aí as coisas começam a andar. Aí que a gente começa a assumir esse poder pessoal, assumir essa vontade de estar aqui, e aí que você vê a prosperidade começar a fluir na tua vida, você começa a ver as pessoas começarem a se aproximar de você mais alinhadas com a energia que você está vibrando, você começa a perceber que a sua equipe espiritual coloca na sua vida o que você precisa para aquele momento, para o trabalho que você tem que fazer. Você não se sente sozinho porque você passa a sentir dentro do seu coração que existe toda uma força que rege a sua vida, toda uma força que está ali atuando com você. E mesmo quando você está completamente sozinho, cara, tem uma galera com você. Seja a sua equipe espiritual, seja os desencarnados que estão aí precisando também de uma luz, achar um túnel para voltar para algum lugar e seguir o seu caminho. A gente está o tempo todo cercado, né? E quanto mais nos tornamos conscientes disso e mais nos alinhamos internamente, mais a gente acessa essa maestria interior também. Esse é um processo de descoberta, né? De acessar a essência. E assim a gente vai se alinhando a essa ciclicidade do ser. E como a Vicky falou, não está errado. Um dia eu vou estar super bem, vou estar lá no alto, no outro dia eu vou estar mais, né, no baixo. E é isso, a diferença é o tempo que eu fico, né, em cada extremo. Né? Então, assim, eu tenho que estar sempre nesse movimento circular. Até para nós mulheres, esse é vou dizer assim, é um desafio também para homens e mulheres. Mas nós mulheres, isso foi tão distorcido, a nossa ciclicidade, que a gente não quer pausar. A gente, né, quando vem, né, a nossa lua, a gente menstrua, a gente não quer pausar, a gente quer continuar ativa. Daí a gente toma 1, 2, 3 Advil, né, que o Advil ele vem ali para nos auxiliar e não deixar que a gente pare. Então, olha como o sistema traz, né, essa desconexão. Então, você vai lá, toma ali um remedinho que você não pode parar. Enquanto a gente ficar nessa briga com a nossa própria ciclicidade, a gente não avança, a gente vai ter mesmo cada vez mais doenças a nível físico, endometriose, mioma, cisto, tudo mais, né, que vem aparecendo ali no âmbito feminino. A gente vai ter mais ansiedade, estresse, mas tudo por quê? Porque a gente não quer ceder, né? A gente não quer ceder, a gente não quer fazer este processo de conexão. E ele é muito importante. Então, né, baixar um pouquinho essa guarda e deixar. A pessoa sempre pergunta, Aninha, como você dá conta de tudo? E posta aqui, faz aula ali, faz aula lá. Eu sigo, assim, eu procuro seguir, né? O meu ciclo, né, da forma que eu funciono. Então, na semana, assim, que eu tô mais up, eu coloco um monte de coisa mesmo, eu preencho a minha agenda, eu tô super ativa. Na semana que eu tô ali mais introspectiva, que eu tô ali na minha caverninha, esquece, é cama e Netflix, ninguém vai me tirar dali. Mas é todo um processo de autoconhecimento, de respeito, né, com a sua própria ciclicidade. Então, assim, às vezes as pessoas desistem, né, porque elas falam, esse negócio de espiritualidade, de autoconhecimento não funciona, porque você está sempre ali cheio de desafios, em altos e baixos, e na verdade para ser assim. Então tira essa ilusão, essa fantasia de que a pessoa espiritualizada está sempre lá na 5D, de que a pessoa que está ali no autoconhecimento nunca erra, é a pessoa sábia, né? Uma pessoa sábia que nunca erra. E é isso, tem eu e a Vicky aqui que está sempre uma pedindo socorro para a outra. E é assim, porque a gente reconhece, né, a nossa humanidade e aquilo que a gente veio aprender e a desenvolver aqui. Então, assim, vamos
tirar mesmo essas fantasias, porque daí você desiste. Se você for continuar mesmo acreditando em fantasias, em datas, em teste solar, como que é que o pessoal fala? Mesara, Guesara, dinheiro de Saint-Germain. Se você for esperar o dinheiro de Saint-Germain para ficar rico, gente, vocês vão ficar aqui, ó, muito mais tempo. Vão ficar aqui muito tempo. Então, assim, a gente tem que ir quebrando mesmo essas fantasias que tem aí, né? E eu falo isso aqui porque eu e a Vicky, a gente segue mesmo essa linha mais contra a corrente. Então, o público aqui entende, né, do que a gente está falando. A gente está sempre aí nessa abraçada contra a corrente, porque é isso que vai trazer essa automaestria, derrubar essas ilusões, essas fantasias. Porque é um caminho de sombra. Né? O autoconhecimento é um caminho de sombras que você vai iluminando conforme você vai caminhando. Então, não tem muito como que fugir dessas sombras. Né? Então, exato. E aí você se pergunta, tá, mas meu Deus do céu, por que que então eu tenho que me autoconhecer? Se é um caminho de sombra, se é difícil, se é, meu Deus do céu, por que eu tenho que fazer isso? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai entrar nesse caminho, porque esse é o caminho natural da alma. E a verdade é que quem não entrar, o umbral que a gente fala, o purgatório que seja, a gente vive na Terra mesmo. A gente vê níveis de consciência diferentes o tempo todo, né? Níveis de extremo sofrimento, de extrema maldade, de extremo, enfim, e outros níveis bem diferentes. E por que isso, né? Porque cada um tem a realidade que determina, de acordo com o quê? Com aquilo que busca dentro do seu processo. Então, conforme é o seu nível de consciência, de autoconhecimento, você vai ter uma realidade compatível com aquilo, você vai atrair relações compatíveis com aquilo, você vai acessar informações compatíveis com aquilo. Então, o processo de autoconhecimento, ele não é para ser não é para ser visto com esse olhar moroso. É para ser visto com o olhar de que você vai entrar num processo de se melhorar. Isso vai trazer coisas muito boas para a sua vida também, porque você vai deixar de ser um refém do meio para passar a ser o agente causador da sua vida, né? Até estava falando hoje também, dei uma breve ali introduzida nos stories, que muita gente que não está nesse processo de autoconhecimento, que está no piloto automático, acaba sendo só o efeito daquilo que acontece ao seu redor, que é bem essa história. Efeito das sugestões, efeito do sistema, efeito daquilo que acaba repetindo de padrão dos sistemas em geral, do sistema familiar, do sistema social, de coisas que traz dentro dessa memória espiritual de outros sistemas também. E o processo de autoconhecimento é justamente a gente entrar nessas questões de entender como que a gente pode se tornar cada vez mais donos da nossa vida, mesmo a gente vivendo num processo de aprisionamento, porque ali teve uma pergunta, pensando aqui se o ciclo reencarnacional é controlado e o planeta é uma prisão, qual liberdade uma alma tem aqui para escolher de fato a missão na fisicalidade? Na verdade, em primeiro momento, não é escolher aqui, você já escolheu. Se você está aqui é porque você já escolheu. Você só apenas talvez não está seguindo aquilo que você escolheu. E por que que você não está seguindo aquilo que você escolheu? Por quê? Você entrou num processo justamente dessa escolha, esse pequeno, a gente tem um pequeno percentual de livre-arbítrio, bem pequenininho assim mesmo. Só que muitas vezes a gente usa esse pequeno percentual de livre-arbítrio para se corromper, para ir por caminhos que não são os nossos, para escolher se iludir com essa matéria. E aí a gente não faz o que a gente tinha que fazer. E aí o que que acontece, né? A nossa equipe espiritual vai lá e tenta dar um chacoalhão na gente. Através do quê? Um processo de dar chacoalhão é repetição de padrões. Putz, aquilo vai acontecendo, acontecendo, acontecendo na minha vida, eu tenho sempre o mesmo resultado negativo. E eu tô sempre naquele negócio. Vai ter que chegar um momento que eu vou ter que me questionar, tá? Mas por que que afinal isso tá acontecendo na minha vida? O que que eu não tô entendendo aqui? Por que que se repete? Um é desses processos. Os processos, quando a gente não entende muitas coisas, acaba indo para processos mais
desafiadores. A gente percebe que quanto mais, por exemplo, tá? Um exemplo bem prático, um relacionamento. Vamos supor que eu tenho dificuldade de me relacionar, eu me relacione só com pessoas tóxicas, né? Porque na verdade todo mundo é tóxico em algum nível, a gente tem que parar de jogar no outro. Mas enfim, vamos usar esse exemplo. Então eu só me relaciono com pessoas tóxicas. E aí eu fui lá, vivi um relacionamento ruim, eu fiquei mal, eu sofri, não foi leve, não foi saudável, e aí foi todo um rolê para sair e conseguir sair daquilo. Aí vai dar 6 meses eu tô num relacionamento pior do que aquele que eu entrei. E eu não tô entendendo por que tá pior. Por quê? Justamente porque eu tive aquela oportunidade de aprender com aquilo que eu vivi e o fato de eu não aprender fez eu me conectar a coisas mais desafiadoras dentro do meu processo. Entende? Então, assim, tudo está se comunicando conosco ao nosso redor para que a gente relembre o que a gente veio fazer aqui. Só que se mesmo assim a gente escolhe não olhar para isso, não se tornar consciente, não buscar, não relembrar, a gente cada vez mais entra nesse processo de inconsciência, de ilusão. Isso é uma escolha nossa. Aí é que entra a escolha posterior à escolha que você fez. Porque a sua equipe espiritual ela não pode te obrigar. Você cumprir aquilo que você assinou o contratinho de encarnação. Aquilo que você escolheu antes de vir. Ela pode te direcionar, te dar um chacoalhão, mas ela não pode te obrigar. Você acaba reencarnando aqui justamente porque você perde essa conexão com o seu ser divino, com a sua essência, e você acaba escolhendo, porque a gente sempre tem escolha, tá? Mesmo que a gente viva num sistema aprisionador, mesmo que a gente viva com um monte de sugestões, a gente faz as coisas porque a gente quer, porque a qualquer momento a gente tem essa capacidade de dizer que não. Então é esse pequeno percentual de livre-arbítrio que faz a gente se desviar da nossa missão. Porque quando a gente se torna mais consciente, começa a se reconectar com a gente mesmo, e a gente começa a relembrar, e é um relembrar de fato, porque tudo ao nosso redor se comunica para que a gente se relembre. E a gente começa a se alinhar a isso, as coisas elas começam a vir para a gente fazer o que tem que fazer. E aí, mesmo estando nesse sistema aprisionador, você começa a ter as oportunidades de crescimento dentro dele. Compreende? Ficou claro? Até porque essa questão de aprisionamento, a gente tem que entender que o grande aprisionamento são os nossos próprios aprisionamentos, né? Daquilo que a gente cria, né? Então, assim, nós somos reféns das nossas próprias prisões. Por isso que quando a gente faz todo esse processo de autoconhecimento, de quebra de sistemas de crenças, né? Todo esse processo de expansão é sempre de dentro para fora. É todos os meus fantasminhas internos brigando entre si ali, né? E para ser trabalhado, para ser liberto. Quando a gente fala também, né, dessa questão, porque tem muita essa memória, né, de que aqui a Terra é uma prisão, que nós estamos presos aqui. De fato, né, a gente ainda não consegue sair daqui, mas por conta do nosso próprio aprisionamento mental. Então, nós viemos para cá, né, muitas vezes para cumprir ali com um determinado objetivo, e pelos processos de aprisionamento da nossa própria mente, por conta da densidade aqui desse planeta, a gente foi se perdendo. É como se a gente tivesse vindo aqui, ó, Vicky, vai lá, você vai fazer isso, isso e isso e volta. A gente não fez isso, né? A gente se encantou com a nossa projeção mental, se perdeu, se esqueceu e ficamos aqui. Então, assim, tem muita gente que tem essa sensação do aprisionamento porque sabe, internamente, inconscientemente, sabe que já não era mais para estar aqui. Já era para ter resolvido o que veio resolver e já ter ido embora, mas acabou ficando. Como que a gente faz, né? Qual que é a melhor forma da gente lidar com isso hoje? Fazendo aquilo que tem que ser feito agora. Então, assim, requer de nós um amadurecimento muito grande, né? Para que a gente não continue se perdendo mais e presos aí nessa roda de samsara, porque assim, aqui planeta Terra entrando em regeneração, se a gente não for nessa onda, a gente vai continuar nessa roda de samsara em outro lugar. Então não vai ser mais aqui, mas vai ser em outro lugar. Que é a separação do joio e do trigo, né?
E vai saber desde quando que a gente não está nessa roda de samsara aí, desde outros sistemas. É muito individual, né? Isso. Vai saber se em algum outro momento a gente não passou por essa separação do joio e do trigo e veio parar num planetinha pior ainda do que a gente já viveu, né? Sim, né? Então, assim, até nessa questão das sementes estelares, né? Onde fala assim, todo mundo quer ser voluntário, né? Quando a gente fala de sementes estelares, todo mundo, tô aqui voluntário. E não, tem pessoas que são voluntárias, outros refugiados, outros exilados, desajustados, tem gente né, de tudo quanto é tipo aqui, né? Então a gente sabe que o planeta Terra por muito tempo foi esse lugar, assim, esse armazém de almas desajustadas que onde não se adequavam vinha para cá, né? Então tem toda essa memória, né? Mas por conta dessa desconexão, desse esquecimento, a gente vai contando histórias para nós mesmos, né? De que, eu tô aqui sozinho, eu tô aqui aprisionado, né? Eu tô aqui abandonado. Então, por isso que esse processo de liberação no nosso sistema de crenças mesmo, é para que a gente ressignifique a nossa própria história, a nossa própria gênese, a gente pare de acreditar nas mentirinhas que a gente mesmo criou. Então, a gente tem de fato que caminhar por esse caminho de sombras para que fique mais leve. Porque enquanto a gente acreditar nas nossas próprias mentiras, a gente vai carregando aí sofrimentos e dores são intermináveis. Que é, de fato, sair desse processo de ser vítima do meio, né? E assumir esse poder pessoal. De que não. Eu acho muito. Eu faço uma coisa, as pessoas acham engraçado, mas é verdade, gente, eu faço isso. A gente sabe que dentro desse inconsciente coletivo e dos ambientes que a gente circula, existem muitos seres que estão só esperando a gente baixar a vibração para irem ali sugar. E aí, quando eu faço o que eu percebo que eu entro em algum processo, porque somos seres cíclicos, temos emoções, às vezes as emoções elas são positivas, outras vezes elas são. Não existem. Eu não considero que existem emoções positivas ou negativas. Na verdade, a emoção ela é um indicador para dizer assim, cara, isso aqui tá legal, cara, não tá bom, tu precisa tomar alguma ação a partir disso. Então a emoção ela é fluxo, né? A emoção é um movimento interno, só que quando a gente se apega àquela situação e fica relembrando, alimentando aquilo, a gente entra nesse processo de baixar a vibração. Emoção em si, ter raiva, ter medo, etc., isso é normal. A gente entra nesse processo de baixar a vibração quando a gente se alimenta daquilo que aconteceu, da situação. E aí é engraçado que quando eu percebo que eu estou entrando nesse processo, eu falo assim, negativo. Obsessor aqui, nem pensar, vão pra puta que pariu vocês. Aqui não, seus filhos da puta, saia daqui. Justamente esse é entrar nesse processo de poder pessoal. De dizer, aqui tu não vai me enganar, aqui tu não vai me sugar, aqui tu não vai estar querendo meu couro. Porque eu sou dona da minha vida. Eu rejo o meu destino. Eu determino como vão ser as coisas. E não essa galera aí que tomou posse do planeta e que está aprisionando, etc, etc. Né? O Hélio Couto fala um negócio que eu acho bem engraçado também, que ele chama as nossas equipes espirituais de GPS. Não sei se vocês já ouviram essa aula. Mas o que ele fala o GPS, né? São os guardiões, os protetores e os simpatizantes, né? Então a nossa equipe espiritual é composta do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes que estão ali nos ajudando. E o que o GPS faz? Ele abre, né, um mapa ali para que a gente chegue a um destino. E esse destino está relacionado com o que a gente veio fazer aqui. Só que para o GPS funcionar, o que a gente tem que fazer? Ligar o GPS. Ligar o GPS. Porque se a gente não ligar o GPS não funciona. O GPS fica ali, ó. Vai pelo caminho errado, vai. Te ferra. Vamos lá. O GPS fica fazendo nada, não funciona para nada. Então a gente precisa começar a sair desse processo de se colocar como um refém do meio, porque assim, hoje eu até estava falando para uma pessoa que eu atendi de tarde. Tu é muito rebelde do sistema, né? É contra o sistema, é não sei o que, não sei o que lá. Mas na primeira oportunidade, tu tá aí te enquadrando numa caixinha. Tá aí te preocupando com o que os outros estão te dizendo.
tá aí não sei o quê. Cara, não, ser rebelde contra o sistema, a nossa geração, a minha, da Ana, enfim, e muitos de vocês estão nos assistindo, é uma geração que veio realmente para quebrar esse sistema, para que, assim, é contra muitas coisas que existem nesse sistema. Só que ser rebelde contra o sistema não é simplesmente ser um revolucionário de iPhone. É a gente sustentar quem a gente é. É a gente sustentar aquilo que a gente acredita. É a gente sustentar que, cara, azar dos outros, entende? Azar do que estão fazendo. Eu vou seguir o meu caminho. Eu vou acionar o meu GPS e vou seguir naquilo que eu tenho que fazer. E quanto mais eu me olhar para mim com esse olhar de vitimismo, de coitadismo, de que, meu Deus, olha esse problema. Quanto mais eu me achar menor do que os meus problemas, é óbvio que os problemas vão ser maiores. Porque eu estou me vendo inferior. E esse é o processo de resgate do nosso poder pessoal dentro dessa ciclicidade toda. De entender que eu vou ter os meus momentos, mas que eu continuo regendo o meu destino. Não é isso que vai fazer eu me perder. Porque eu sou fiel a mim mesmo. Entende? Então eu sustento a minha caminhada. Eu não deixo que os problemas determinem como que eu vou me sentir, quanto tempo eu vou ficar ali sofrendo. Cara, eu resolvo o negócio. Eu vou lá e faço o negócio acontecer. Eu me permito sentir, e isso é muito importante. Tem pessoas que vão de uma polaridade para outra, ou elas sentem muito e ressentem muito, ou elas vão lá e não tentam não sentir nada e jogam para debaixo do tapete. E nenhuma das polaridades é legal. É importante a gente buscar sempre esse caminho do meio, que é o caminho da neutralidade. De ok, eu senti raiva, eu vou expressar minha raiva. Eu senti medo, eu vou deixar esse medo se expressar. Só que não é eu entrar nesse processo nem de repressão e nem de alimentação disso. É eu realmente entender o que aquilo quer me mostrar e o que eu vou fazer a partir daquilo. E quanto mais eu saio desse processo de querer controlar ou justificar e entendo se isso não está funcionando é porque eu preciso olhar para outro caminho, se isso não está bem desse jeito é porque eu preciso fazer algum movimento, mas quando eu vou para esse campo da ação a partir desse arsenal de informações que eu já adquiri ao longo dessa minha trajetória nessa existência e em outras, quanto mais eu uso esse arsenal para direcionar o meu caminho, menos eu me enredo. Então, por que a vida para algumas pessoas parece ser mais tranquila, mais leve? Porque, cara, tu cria a tua realidade de acordo com o quê? Com o teu nível de consciência. Então, aquilo que você busca de conhecimento, se você só acredita que existe isso aqui, se você só acredita que existe a sua família, se você só acredita que existem esses problemas banais aqui que você fica alimentando e revivendo ciclos, você vai para onde quando você desencarna? Vai ficar no elevador Terra, vai ficar aqui no campo astral, porque afinal o seu nível de consciência não consegue ultrapassar esse campo da Terra. Então você vira aqui uma alma penada, buscando se alimentar dos prazeres que tem aqui. Então é importante a busca pelo conhecimento para que você cada vez mais busque entender quem você é, mas esse conhecimento, se ele não é aplicado na sua vida, se ele serve só para encher a sua cachola de informação, que é o ego evoluidão, ele também não serve para nada. É só você olhar para a sua vida. Se a sua vida tá uma merda, se você não consegue evoluir, se você não consegue ir para frente, alguma coisa está errada. Porque você deve estar ganhando conhecimento, mas repetindo os velhos padrões. Uhum. Né? Então, esse E às poder vezes é pessoal é muito muito sutil, né, importante. Bim? E às vezes é muito sutil, porque às vezes a gente está tão imerso ali naqueles padrões que a gente não vê que é aquilo que está nos sabotando. A gente está ali procurando, 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 e às vezes está aqui, na nossa frente, né? Então, uma coisa assim que eu falo bastante também no autoconhecimento é ter essa fidelidade de assumir. Nossa, se eu, né? É aquela coisa, não, eu sou assim, eu tenho essas sombras, essas são as minhas sombras, esses são os meus talentos, isso aqui é o que eu preciso trabalhar. Então, ter essa fidelidade, porque é só você que vai poder se ajudar, só você que é responsável, né, pela sua cura. Então, não adianta você ficar se escondendo de si mesmo, né? Aqui eu trabalho muito com hipnose, né? E o meu trabalho é sempre muito voltado a esse resgate de memória estelar.
E às vezes a pessoa vem naquele oba-oba, minha origem estelar, quero saber de onde eu vim, né, o que eu fiz e tal. Só que tem todo um caminho, e é um caminho de sombras, por isso que eu falo tanto disso. Você tem que olhar para você tem que fazer aquele check-up antes de acessar esses níveis mais elevados, antes de acessar, né, esses mestres ou a sua família estelar, né, seja qual o nome que você dê. Você precisa fazer esse check-up. E às vezes você se assusta, porque você está num processo de tanta negação, né, de olhar, achar sempre que a culpa é do outro, olhar ali, né, achar que é, né, que é os arcontes, que é todo mundo, né, menos você. E quando você entra nesse processo de cura assim, mais profunda, que te mostra, que abre a sua caixinha preta, você, né, nossa, você chega ali, tá num estado assim até de depressão, se você não aceitar aquilo. Porque você passou muito tempo ali se negando. Então, assim, quando alguém vem, né, às vezes, né, marido e mulher, né, sempre tem ali uma discussão, né? E quando meu marido aponta ali uma sombra que eu tenho, eu falo, eu sei. Tipo, eu sei das minhas sombras, entendeu? Então, tipo, não vem me apontar, porque eu sei, é algo que eu trabalho em mim. Então, assim, nada melhor do que você conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos, saber quem você é realmente. E isso, né, só depende de cada um de nós, né? Eu sigo esse processo, a Vicky também, e é o processo de qualquer um que queira, né, acompanhar essa evolução que a gente vem passando aí no planeta. Então não tem muito como fugir disso. Essa fidelidade, eu sempre falo, é muito importante, para que a gente não case. O que eu mais falo assim, é que a gente perde muito tempo com coisas assim que já poderiam estar resolvidas. Então a gente dá muita volta ali, né, atrás do próprio rabo, sendo que já poderia estar um pouquinho mais avante ali, mais avançado, sabe, no processo. Exatamente. E é entender que é um processo espiralar, gente. Isso é o mais importante que precisa ficar para vocês. Essa era a ideia dessa live, de a gente falar sobre esses ciclos, e vocês já entenderam que os ciclos eles se referem ao quê? Tudo na vida, aliás, tudo no universo é cíclico. Tudo passa por períodos de expansão e retração. Tudo passa por ciclos de vida e morte. Tudo para que possa renascer melhor precisa deixar morrer uma versão anterior. E dentro do nosso processo vai ser a mesma coisa. Para que a gente possa acessar novos níveis de consciência, a gente não ressoe mais com determinadas coisas que parecem tão de animais irracionais mesmo, né? Porque são, gente, reatividade, a gente entrar num processo de disputa, num processo de ego, de competição, de comparação, são coisas muito primitivas. E dentro da nossa jornada de busca, essa eu considero que é uma das primeiras coisas que a gente precisa começar a transcender, é dentro desse estado emocional. Afinal, o planeta é feito, em sua maior parte, de água. O nosso corpo é feito mais de 70% de água. Então, esse aspecto emocional é muitas vezes o que nos leva a ficar nesses aprisionamentos. Porque a gente fica apegado às nossas emoções e aos comportamentos que a gente tem a partir desse emocional. Por isso, a inteligência emocional também é outro ponto importantíssimo a se desenvolver dentro da nossa jornada espiralar de autoconhecimento e ascensão. Por quê? Se você não tem domínio sobre as suas próprias emoções, tudo o que acontece no externo te desequilibra. E aí você entra nesses comportamentos de ou você não consegue ir para frente, não consegue agir por medo, ou você acaba se sentindo muito, entra num ciclo de raiva, culpa, porque você acaba agindo de uma forma reativa com alguém, e aí você entra num ciclo de culpa, e aí você entra num ciclo de vergonha, ou você acaba vivendo uma vida que não é sua, é uma vida que queriam que você vivesse, e aí você não consegue se movimentar porque você está apegado a uma realidade, você não se deixa morrer. E é justamente a gente entender que a gente precisa deixar que as coisas morram dentro da gente. Então, essa versão obsoleta, que é apegada,
que fica alimentando determinados comportamentos precisa morrer para que você possa acessar novos níveis de consciência. Voltando lá à história da natureza, a gente não tem as fases, as estações, né? A gente tem estações de expansão, verão e primavera, e estações de retração e morte, que é o outono e o inverno, justamente por quê? Porque a gente precisa se renovar, a natureza se renova, a natureza é o nosso maior mestre que existe aqui, o planeta Terra é o nosso maior mestre que existe aqui. Então a natureza nos ensina, né? Quando os animais morrem, eles não sofrem quando eles morrem, né? A gente sabe que tem vários outros processos de, enfim, maldade, mas assim, uma morte natural de um animal, o animal é tranquilo. Por quê? Porque ele viveu uma vida feliz. Ele viveu uma vida sem enredos, ele viveu uma vida que ele veio realmente viver. E quando ele morre, ele só vai. Porque ele não tem todos esses enredos. A gente que tem uma consciência, um cérebrozinho um pouquinho maior, ao invés de a gente usar esse cérebrozinho que a gente usa 0,5% muitas vezes, para realmente adquirir conhecimento, informação e se melhorar, muitas vezes a gente usa esse cérebrozinho para ativar só aquele cantinho lá do cérebro reptiliano e continuar repetindo os padrões. E aí isso é antivida, é antimatéria, né? A gente acumula antimatéria e antivida justamente por quê? Porque a gente está indo contra o ciclo natural da vida. A gente se apega a relacionamentos, a gente se apega a coisas que já foram e já não são mais, a trabalhos, a familiares, e é isso que de fato nos aprisiona. A gente entrar nesse processo de não deixar que as coisas simplesmente aconteçam. E entrar num processo de autocobrança excessiva, de querer estar bem o tempo todo. Então, quando eu começo a me trabalhar, é natural que eu queira estar bem. O objetivo que muitas pessoas buscam, até os processos terapêuticos, enfim, é realmente querer se melhorar. Só que as pessoas precisam entender que estar bem é uma condição do espírito, de que não importa o que aconteça no externo, eu vou estar bem dentro de mim. Então, os problemas, eles sempre vão existir. Você sempre vai lidar com desafios, seja nessa existência, seja em outra existência. E o seu processo é cada vez mais usar esses desafios a seu favor. De que forma? Parando de olhar para eles como copo meio vazio. Ó, agora eu tenho um copo aqui pela metade. Esse copo está meio cheio ou está meio vazio? Depende. Depende da perspectiva que eu olho para ele. Se eu olhar para ele com esse olhar de que tudo é um problema, de que eu tô com muita sede, então é pouca água, é provável que eu comece a sofrer por isso. Agora, se eu começar a olhar de que, cara, eu tô com muita sede, que bom que tem uma água aqui, olha a diferença que isso faz, entende? Então a gente tem que começar a olhar para a vida com esse olhar de que eu sou maior do que os meus desafios. Eu sou maior do que os meus problemas. Eu posso lidar com qualquer coisa. Nada tem real significado exceto aquele que eu atribuo às coisas. Então eu tenho que parar de me identificar com as coisas e desenvolver essa consciência observadora para entender. Aquele meme, né? Senta com o problema na frente, dá um café para ele e pergunta: E aí, Faz a né? tese, né? E aí, problema? Quer tomar um café? Vamos conversar? O que eu tenho que aprender contigo? O que você, mestrinho, tem que me ensinar? Porque às vezes a gente entra muito nesse processo também de, ai, mas o outro, né? Ai, o outro fez isso comigo. Ai, mas o outro é assim, porque o governo é assado, porque o planeta tem aprisionamento, porque existem forças nefastas, e sim, existe o outro, e o outro às vezes é filha da puta. E existem forças nefastas, e o governo é uma merda. Mas e aí? Entende? E aí? O outro só está te mostrando uma possibilidade de vida que tu não tem que te identificar. Tu tem que viver o teu processo. E pronto, né? E assim, O outro só mostra também aquilo que dói em mim. Se pegou em mim, é porque é meu. uhum, tá só mostrando, né? E lembrando, né, como a gente estava falando aqui, tanto de, né, de expansão, de semente estelar, de despertar, nós estamos aqui para trazer o novo. Não adianta a gente
gente querer o novo fazendo ainda da mesma forma do velho. Então, assim, procura o que você pode contribuir de novidade, o que você pode fazer de diferente. E vai para cima fazer. Né? Vai ser desafiador? Vai ser desafiador. Mas eu acredito que até, né, o pessoal busca essa questão de uma questão de propósito e tal, mas até o nosso próprio propósito, ele é desafiador, porque ele é também para que nós possamos evoluir. Então, assim, é um amadurecimento mesmo. É um amadurecimento de que a gente não está aqui para receber nada de graça. A gente vai fazer e vai dar certo. Vai dar certo. Né? Então, acho que é mais essa mensagem, né, Vicky? De não desistência, né? Não vai desistir só porque você está no fundo do poço, né? Faz aí o que você tem que fazer nesse momento e volta, porque tem muita coisa para fazer ainda. Sim, exatamente. E aí, e assim, quanto mais, aliás, quanto menos você resistir às mudanças na sua vida, menos também você sofre. Eu lembro que eu e a Ana, a última vez que a gente conversou assim por call, a gente estava as duas num processo de querer entender por que diabos a espiritualidade tinha nos dado uma rasteira e tinha nos, né, virado do avesso. E simplesmente tudo aquilo que a gente tinha planejado, né, te vira. Não é mais isso. Refaz. A gente dormiu no ponto e precisou fazer um processo de morte. E fala, E aí, nossa, agora que eu achei que eu estava pronta, eu estou precisando morrer para isso, né? A gente foi fazer um processo de morte. Exato. E agora eu estou trazendo outras coisas mais alinhadas para o momento. É isso. Exato. E aí, quando a gente começou a conversar, entender ali, a gente deu, putz, é real, sabe? Não é mais para ir por esse caminho, a gente precisa ir por outro caminho. E aos poucos, quando a gente foi soltando aquilo que já não era para ser e se abrindo para o novo, e principalmente se colocando nesse lugar de que, cara, eu tô aqui para aprender. Eu não sei de nada. Por mais que eu ache que eu saiba qual é o caminho, é a galera que tem muito mais conhecimento que eu lá em cima que vai me direcionar. Então, eu preciso me colocar nesse caminho aberto para aprender outras coisas e para me permitir me renovar. E esse permitir se renovar, ele é importante, porque se a gente fica sempre na mesma batida, na mesma coisa, como que a gente vai entrar no processo de evolução? E às vezes isso nos desestrutura a um ponto de que a gente realmente precisa de ajuda de alguém para que olhe de fora e nos diga, olha só, fulano, acho que esse teu caminho aí já deu para ti. Tá na hora de você acessar coisas diferentes, para que você também possa ter experiências diferentes na sua vida, né? E quanto menos a gente se permite se apegar a isso, menos a gente sofre, mais a gente se permite evoluir, fluir, né? Então é importante a gente ter esse poder pessoal de assumir as rédeas da nossa vida, mas ao mesmo tempo perceber os sinais ao nosso redor, né? Se as coisas não estão fluindo, é porque realmente eu preciso olhar para algo. E esse algo não é uma punição para mim. Esse algo é algo que eu preciso reajustar na minha rota e tá tudo bem. Às vezes eu preciso sair daquele relacionamento, às vezes eu preciso mudar de país, às vezes eu preciso mudar de emprego, às vezes eu preciso, né? Mas se eu quiser realmente seguir nesse processo de evolução, eu vou ter que me permitir deixar morrer para que eu possa renascer. E cada vez mais, cada vez que eu renasço, mais eu acesso um pouquinho mais da minha essência, nesse processo infinito de descobertas do nosso ser. Sim, a gente vai se sentindo ali cada vez mais completo mesmo, né? Então, assim, esse processo de morte e renascimento, aparentemente ele vai ser ali doloroso, vai pegar ali na ferida, mas quando passa também você fala, nossa, você colhe os frutos, né? Você colhe ali os frutos, você recebe ali os presentes de tudo isso. E é um ciclo natural, então é fluir. E eu achei bem bacana, Ana, que esses dias tu compartilhou que tu estava lendo um livro da Brené Brown, isso, Brené Brown. E eu achei bem legal, porque assim, eu e a Ana, a gente já conversa sobre, às vezes, assuntos muito mais galácticos, assim, que a gente é duas ETzona, né? Então a gente conversa uns negócios bem mais,
né, de outros universos, ou a gente gosta de falar sobre isso também. Só que às vezes, dentro do nosso processo, a gente precisa olhar para algo com outro nível de consciência, né? Se eu não me engano, é da cultura oriental que vem isso, né? Existem 8 níveis de consciência que a gente vai fazer uma mesma coisa. Então, quando a gente vai ler o livro, a gente vai acessar um nível de consciência. E às vezes a gente precisa ler de novo determinada coisa para que a gente possa acessar consciências mais profundas de fragmentos que a gente está precisando integrar. Então, se a gente for parar para pensar, nossa, mas a Ana lendo sobre esse processo de confiar e não sei o que da Brené Brown, que é um livro relativamente simples perto do que a gente busca estudar. Só que, cara, a gente precisa desses negócios também, para que a gente possa evoluir em outros níveis. Porque existem fragmentos da gente. Então não adianta só a gente também ir para um lado, né, galáctico, querendo saber as coisas do universo e as coisas mais complexas, e esquecer desse trabalhinho interno, que é tão importante quanto, e que faz realmente a gente trilhar da melhor forma a nossa jornada. Eu me surpreendo muito. O último livro mais. Que eu chamo esses livros mais matérias, mas que quando a gente consegue já ter um nível de consciência mais expandida para ler eles, a gente entende eles de uma forma muito mais profunda e eles deixam de ser matéria, na verdade, né? E aí, o último livro que eu li desses mais matéria foi aquele Segredos de uma Mente Milionária. E, cara, e tu olha para aquele livro e pensa, putz, esse livro aqui é só, né, de ganhar dinheiro, é só, tipo, de criar uma... E não é... O negócio fala sobre mentalidade de uma forma conectada a essa espiritualidade, de uma forma conectada à física quântica, de uma forma conectada ao poder pessoal, de uma forma conectada a gente manifestar de acordo com os anseios de alma. Só que tu só vai conseguir integrar esse conhecimento profundo que aquele livro quer passar quando realmente tu te permitiu acessar novos níveis de consciência e te permitiu voltar nessa espiralar para entender um pouquinho mais daquilo. Por isso que é um processo espiralar, por isso que a gente às vezes acha que já está no nível e na verdade a gente tem que acessar mais camadinhas de algo. E isso é muito importante. Esse livro que você falou da Brené é A Coragem de Ser Você Mesmo. E eu peguei ele super aleatório, assim. Eu peguei nessa pegada também, livro de autoajuda, né? Vamos ver, né? Me chamou ali a primeira. E, cara, eu tô devorando, assim, não tô nem na metade. Ele é um livro fino, assim, e eu sou muito leitora, assim, o livro daquele eu leio numa sentada num dia. E eu tô 2 semanas nele. E ele tá todo rabiscado, grifado, todo marcado lá. E é bem por isso. Por quê? Porque assim, a gente não é só esse ser galáctico, a gente tem todo um sistema de crenças que precisa ser reconfigurado. Não adianta a gente achar que é só lá nas estrelas, né? Aqui o que está comandando é o nosso sistema de crenças. Se a gente não recicla isso, se a gente não trabalha, né, esse processo aí de romper com o nosso sistema de crenças, a gente não avança. E acaba que esses livros, eles nos ajudam a trazer essa consciência mais mental, mais tridimensional mesmo para aquilo que a gente precisa fazer, porque aquilo que é muito estelar, a gente faz lá no outro plano, não é aqui? Daí a gente baixa essa informação e fica aqui, ó, batendo a cabeça. Como que a gente vai traduzir isso aqui, né, para compartilhar, né, Vicky? Para decodificar isso. A gente faz dessa forma, olhando para o material que a gente tem aqui também. Exatamente, é preciso entender muito bem o ser humano para que possa ser espiritual também, né? Porque afinal a gente veio aprender essa experiência terrena, né? A nossa alma entrou num veículo físico para a gente viver a experiência humana, então a gente precisa aprender a ser humano antes de querer ser espiritual também. Né? Uhum, sim. É tudo junto, não tem. E no fim das contas, a gente vai ter corpo, vai ter que cuidar do corpo, vai ter que cuidar da mente, vai ter que cuidar da emoção, tudo isso faz parte da 3D, faz. E a gente vai ter que olhar para isso antes que a gente acesse níveis mais elevados de consciência. E às vezes, quando a gente olhou para isso e acessou outros níveis, a gente vai ter que voltar para entender um pouquinho mais. E é isso mesmo. Esse é o processo. O processo não é linear, o processo é uma espiral, então não se ache, não se sinta
mal ou inferior por ter que, às vezes, voltar para algo que você acha que já estava resolvido. Olhe para aquilo e se permita viver os seus ciclos. Esse é o verdadeiro se rebelar contra o sistema e contra aquilo que é imposto e realmente ir a favor de si mesmo, a favor da própria vida, a favor do que faz bem para você. Por mais que todo mundo diga que é maluquice, que é a mesma coisa quando você vai parar de beber ou comer açúcar ou fazer alguma coisa e você tem algum grupo de amigos que faz isso. Eles vão te falar, nossa, que chata que você é. Nossa, mas pra quê? A vida é uma só, vamos curtir, etc. Esse é onde o sistema quer te levar. A vida é uma só, vamos curtir, etc. Mas aonde está o caminho da sua alma? O porquê você faz o que você faz? E ser fiel àquilo que você faz, que é o que a Ana trouxe, é o que vai determinar os seus passos na jornada. Então, se permita fluir, voltar, seguir, subir, descer, sem neura. Se permita apenas ser você mesmo, dentro de tudo aquilo que tem dentro de você. E, principalmente, busque conhecimento, mas pratique o conhecimento. Porque de nada adianta um cérebro cheio de informação e uma vida vazia. Né? Perfeito, isso mesmo, gente. Você disse que a É isso! mensagem foi passada, né? Hã? Você disse que a mensagem foi passada. Bem legal, o pessoal ficou aí 7, 8 pessoas, então tem pessoal que está aí desde o início. Então, espero que tenha feito sentido aí para vocês, né? E quando precisar, é só chamar, a gente vem aqui compartilhar aí nossas É reflexões. isso. Compartilhem aí com a gente, eu vou deixar a live salva, eu vou também compartilhar com a Ana. Compartilhem com a gente assuntos que vocês gostariam que a gente falasse, algumas questões que vocês têm dúvidas, questões que vocês, sei lá, às vezes precisam de uma orientação. E é bem aquela história, às vezes não tem grana para pagar um processo terapêutico, mas a gente também está aqui no processo do servir, de passar as consciências, e às vezes algo que você escuta aqui vai ressoar com alguma coisa que você está passando. Então, não tenha medo também de enviar algumas coisas aí do que você está passando, de compartilhar, que dentro do possível a gente também vai buscar trazer as informações para o processo de vocês. E auxiliar dentro do que a gente consegue também nas nossas experiências nessa e em outras existências, né? Porque também estamos em eterno aprendizados. Ana, gratidão imensa, eu honro muito o teu ser. Gratidão, Henrique. Gratidão pelo convite, adorei. E que bom que vocês gostaram. Um grande beijo e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.